E o seu fim é ser queimado. Preste atenção. Olha que coisa interessante. Hoje não é uma coisa que as pessoas apreciam, tem que fazer com cuidado. Por exemplo, os agricultores, quando eles fazem colheita, quando eles vão plantar, tem muitos matos, o que, que eles fazem? Eles colocam fogo na terra. E eles colocam fogo para destruir a terra? Não, para tirar todo aquele mato seco conveniente, para limpar a terra. É isso que só você lê os versículos 7 e 8. Então, quando aquele cristão ele cai, ele deixa de frutificar. Quando ele deixa de frutificar, ele expõe Cristo ao opróbrio, à vergonha. Embora o termo aqui é muito mais forte do que isso. Ele produz o quê? Ele produz aquilo que não é útil. E aí vem o quê? Deus vem e traz o fogo para queimar, para a terra se tornar apta para receber a boa semente. Então, esta. Tem uma pergunta aqui da Solange, no canal YouTube, onde eu prefiro que todos se dirijam, porque pode ver a tela com o preletor, o título da conferência, enfim. O que é apostasia? O próprio título dessa conferência, como vocês podem ver, é as 5 advertências contra a apostasia, na Epístola aos Hebreus. Bom, o que é apostasia? A vida espiritual é uma vida ascensional, ela é de crescimento, só cresce, como uma árvore, só cresce, né? Apostatar é uma árvore que, por exemplo, cresce e para de crescer. É um cristão que desenvolve e para de crescer. E, e eu acredito que vocês conheçam pessoas que falam de Deus, né? Falam de Cristo, depois para de falar. Ou que se diz cristão, mas não fala de Deus, não fala de Cristo, não fala da Bíblia, não prega a palavra de Deus, não prega os fundamentos, os princípios da Bíblia, não adverte, ao contrário, acusa, desiste, dissimula, não é verdadeiro. Esse é o grande problema. O mundo nos atrai para esses erros. Ok? Então, a apostasia é parar de se desenvolver. E o preletor aí, Luiz Fontes, está dizendo a gravidade disso. Então, é aquele que, de repente, ele é um pastor, né? E daqui a pouco ele para de pastorear, né? Então, ele parou. A analogia é muito importante. E aqui nós podemos ver, irmãos, que esse tipo de cristão, porque um dia Deus vai julgar. Escute que eu vou te falar, não é o nosso assunto aqui. Eu entro com muito cuidado, porque esse assunto ele gera muitas perguntas, porém é muito importante. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 3, você vai ver ali a obra de cada um. E um dia, nossa obra será aprovada. Se for ouro, prata, pedras preciosas, vai passar pelo fogo da justiça de Deus no tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é para julgar os nossos pecados, é para julgar as nossas vidas. Os nossos pecados foram julgados lá na cruz do Calvário. E Cristo foi condenado no nosso lugar. E dele nós recebemos a justificação. E nele nós fomos justificados. Quando ele fala que foi justificados, que foi perdoado, aqueles que nasceram de novo. Não são todos, não. Não é só porque a gente fala que é cristão, então está perdoado e é filho de Deus. Isso não é a verdade, isso é coisa da religião, isso é falso, é muito claro, pouco estudo descobrir isso. Glórias a Deus. Não é sobre isso. Não é esse o julgamento. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, que tipo de julgamento é esse do tribunal de Cristo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10? Nosso Senhor Jesus tratou desse assunto mais do que de salvação. Ele falou,
Espera aí que eu cometi uma bobagem aqui. Por causa da... Estava digitando aqui. O inimigo não me pegou. E agora o som não tá saindo. Caramba. O que eu fiz aqui? Espera um minutinho. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Poxa vida. Preciso... Poxa vida, pessoal. Que bobagem. Eu não vou saber aqui resolver isso. Ah, tá vendo como o inimigo ataca a gente, pessoal? É assim. É no mover de... E é esse, irmãos, Tá o vendo? dia do tribunal de Cristo. Eles vão Voltamos. dizer, Senhor, Superamos não a crise. profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas no teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos tantas obras em teu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Iniquidade na Bíblia fala de quebra de princípio. Não adianta você pregar, não adianta você operar milagres, fazer tantas coisas fora da vontade de Deus. Senhores, o cristão verdadeiro, ele é guiado pelo Espírito Santo. O que difere do homem comum. O homem comum é guiado pelo eu. O homem espiritual, o homem sobrenatural, é guiado pelo Espírito Santo. Ele não faz a vontade dele. Muito pelo contrário, algumas vontades que ele fazia, ele deixa de fazer para amar Cristo. Cristo passa a seu cabeça. Não tem mais eu isso, eu aquilo, eu não quero, eu sou, eu não sou. Não tem eu mais. E essa é a dica que eu dou para você. Mate o egocêntrico e seja cristocêntrico. Mate a dissimulação, a mentira, e fale a verdade, apenas a verdade. Faça perguntas no lugar de julgar. Sério, irmãos. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que o nosso coração seja sondado. Se estamos ou não estamos dentro da vontade de Deus. É todo dia, Porque toda hora. nossa obra pode se tornar madeira. Madeira, na tipologia bíblica, fala da natureza humana. Madeira, natureza humana. Minha própria natureza, minha própria capacidade. Na minha própria capacidade eu posso pregar, eu posso fazer tantas coisas. Na minha Mano, estava falando, isso não pode. Não é nada que parte de nós, tem que partir do eu da gente. Tem que partir do Espírito Santo. própria capacidade, na minha própria força, no meu próprio sonho. Isso é madeira. Madeira é na... A Bíblia fala que madeira, palha e feno vai queimar. E que nós temos que ser ouro, prata e pedras preciosas. Como que a gente é ouro, prata e pedras preciosas? À medida que a gente ouve o Espírito e obedece, então, à intuição, à vontade de Deus. O Pai Nosso não fala para fazer a vontade de Deus? Por que as pessoas oram Pai Nosso e ficam fazendo a vontade delas? natureza humana. Não só